Na última sexta-feira, dia 25, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou à Câmara dos Deputados o projeto com a segunda etapa da reforma tributária. No vídeo de hoje, eu vou falar o que você precisa saber a respeito, principalmente da parte relacionada aos investimentos. Se você quer saber mais, fica comigo até o final do vídeo. Meu nome é Sávio e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Futura Renda. Só lembrando que tudo que eu vou falar aqui é relacionado ao projeto. A lei ainda não foi sancionada, até sofrer a aprovação. Muita coisa pode ser alterada, ou mesmo parte do que está aqui pode não entrar em vigor. Mas então vamos lá. Comentando rapidamente sobre a reforma de imposto de renda para a pessoa física, na tabela atual do imposto de renda de pessoa física, quem ganha mais de R$ 1.903 já é obrigado a pagar imposto de renda. E na nova proposta aumenta a isenção para até R$ 2.500. Se a gente fosse pegar o valor que era lá em 1995 e atualizar esse mesmo valor para a data de hoje, daria uma isenção de mais de R$ 4.000 por mês. Então não é que o governo está sendo bonzinho em aumentar em R$ 1.900 para R$ 2.500. É um valor que não vem sendo devidamente atualizado no decorrer dos anos. Agora falando sobre o imposto de renda das empresas, principalmente aquelas empresas de capital aberto que são as negociadas em bolsas de valores. O governo está propondo o fim dos juros sobre capital próprio e que os lucros sejam distribuídos somente via dividendos, sendo que esses dividendos que hoje são isentos passariam a ser tributados em 20% na fonte. Falando agora da reforma do imposto de renda para investimentos financeiros, ativos de renda fixa, como por exemplo Tesouro Direto e CDBs, têm uma tabela regressiva de imposto de renda de acordo com o tempo, que se iniciava em 22,5% e ia até o mínimo de 15%. O governo está propondo uma alíquota única de 15%. Então aqui temos um ponto positivo, principalmente para quem investe no curto prazo. Já para fundos de investimento em renda fixa e fundos multimercado, também haverá essa redução na alíquota, padronizando todas 15%. E o Come Cotas, como é conhecida a tributação antecipada do imposto de renda que acontecia nos meses de maio e novembro, passará a acontecer apenas em novembro. Já para operações na Bolsa de Valores, as apurações de lucro ou prejuízo deveriam acontecer mensalmente. Agora a proposta é que aconteça trimestralmente. Quem faz day trade e venda de fundos imobiliários, havia uma alíquota de imposto de 20%. E para swing trade, operações futuros e demais operações eram 15%. A proposta é unificar todas para que fique uma alíquota única de 15%. Então aqui temos um ponto positivo também. E a compensação de prejuízos, que antes era feito dentro de uma mesma classe, a proposta é que essa compensação possa acontecer entre todas as classes. A ideia é unificar isso. Então, por exemplo, se você fez day trade e teve prejuízo, mas você vendeu uma ação e teve lucro, você pode compensar entre todos os ativos. Então, é um ponto positivo também. E esse que, sem dúvida, é o ponto mais polêmico da reforma: o fim da isenção sobre os rendimentos dos fundos imobiliários. Se você está iniciando agora nos investimentos e não sabe, no passado, os rendimentos de fundos imobiliários eram tributados, mas para fomentar essa indústria, criou-se a isenção, que vinha até agora, mas vez ou outra tentava-se criar uma lei para pôr fim a essa isenção. E novamente isso veio ao mercado. Então a proposta é que os rendimentos dos fundos imobiliários sejam tributados em 15%. Então se você está começando agora, por exemplo, e tinha uma renda de R$ 100 por mês com fundos imobiliários, você passaria a ganhar R$ 85 por mês. Mas a questão é, os fundos imobiliários com certeza sofrerão bastante com isso, inclusive já sofreram. Olhando o fechamento da bolsa da sexta-feira, que tanto o Ibovespa, que replica o índice das ações, quanto o IFIX, que replica o índice dos fundos imobiliários, já sofreram uma certa queda. Isso apenas com o projeto. Pode ser que o mercado continue bastante volátil e bastante receoso até a aprovação dessa lei. Falando especificamente sobre os fundos imobiliários, já vinham sofrendo uma pressão muito grande pelo aumento da taxa de juros, porque ninguém quer investir em renda variável, correndo risco, para ganhar menos do que na renda fixa. Então, para isso, a gente precisa de um prêmio de risco. A partir do momento que você aumenta a taxa de juros, esse prêmio de risco tende a ficar um pouco mais comprimido, ele tende a diminuir. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Se você tem um fundo imobiliário que em um ano distribui R$ 8 por cota,
e ele custa R$100, então o seu dividend yield é de 8%. Mas se você tem a NTNB, que é o Tesouro IPCA de longo prazo, o mesmo Tesouro pré-fixado de longo prazo, pagando, por exemplo, 7% ao ano, não vale o risco de você investir em renda variável, investir em fundos imobiliários para ganhar 8% ao ano, sendo que você tem um tesouro pré-fixado que tem maior segurança, pagando 7%. O prêmio de risco é muito pequeno. Então, o que normalmente acontece? O mercado se ajusta. O tanto que o fundo imobiliário vai distribuir não vai aumentar ou diminuir por uma alteração na taxa de juros. Porém, a sua cota a mercado vai, o seu preço no mercado modifica. Então, para o fundo distribuir esses mesmos R$8 ao ano, pode ser, por exemplo, que esse fundo passe a ser negociado a R$80. Então, ele cai de R$100 por cota para 80. Com isso, o seu dividend yield já deixa de ser de 8% ao ano e passa a ser 10% ao ano. Aí já compensa investir em fundos imobiliários. E é isso que tende a acontecer. Aliás, é isso que já está acontecendo. Se você reparar nesse ano, com a expectativa do aumento de juros, os fundos imobiliários já vinham sofrendo na sua cotação. E agora, com o projeto de voltar com a tributação, a tendência é que eles vão sofrer mais ainda. Mas o que fazer agora? Bom, se você ainda não investe em fundos imobiliários e quer começar a investir, sugiro que seja o momento de você aguardar um pouco. Espere para ver como vai passar essa lei, se vai sofrer alguma alteração ou se ela vai ser assim mesmo, para depois você decidir investir. Mas agora, se você já tem fundos imobiliários na carteira, aí já é uma decisão mais difícil, que vai depender se você investe há pouco tempo, comprou eles um pouco mais caro e vem carregando essa desvalorização, ou se você investiu lá atrás e está com lucro. Se você investiu lá atrás e está com lucro, talvez seja interessante diminuir um pouco a sua exposição, para se o mercado continuar corrigindo, você ter dinheiro para recomprar mais barato. Porém, se você está carregando prejuízo, aí já é uma análise bem mais pessoal, se você está disposto a realizar esse prejuízo ou se você quer carregar esse fundo imobiliário para longo prazo. Eu, por exemplo, tenho fundos imobiliários que, em termos de cotação, eu estou com lucro e tem outros que eu estou com prejuízo. No momento, eu não pretendo fazer nenhuma venda. Vou esperar o mercado acalmar um pouco, ver o que vai acontecer, para não fazer nenhuma venda no pânico ou no calor da emoção. Siga a sua estratégia. Se você determinou que você quer ter X% da sua carteira em fundos imobiliários e você já está com sua posição acima disso, então só não continue aportando. Se a sua exposição com essa queda ficou abaixo, vá aportando aos poucos à medida que o mercado vai se alinhando. Lembrando sempre de diversificar. Aproveite esse momento que o dólar está mais baixo para aumentar ou iniciar a sua exposição a ativos dolarizados, que no momento de crise isso vai fazer uma grande diferença. Pelo vídeo de hoje foi só, espero ter ajudado vocês a entender o que está acontecendo nesse momento e a tranquilizar, pensar racionalmente e não vender nada no calor do momento. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.